A tecnologia está evoluindo a uma velocidade sem precedentes, superando qualquer ritmo anterior e acelerando cada vez mais em direção a um futuro verdadeiramente incrível. A cada dia, novas ideias inovadoras estão sendo exploradas e revolucionando nossa maneira de viver, trabalhar e interagir com o mundo ao nosso redor. De fazendas flutuantes à computação de ponta, neste vídeo, apresentaremos as 12 tecnologias emergentes mais incríveis que prometem transformar ainda mais nosso futuro. Tem havido muito foco nos últimos anos em empresas espaciais privadas e sua busca para desenvolver veículos que possam levar clientes pagantes ao espaço. Mas a realidade é que, especialmente com a poluição que o voo espacial tradicional cria, esses avanços não farão diferença para outras pessoas que não sejam bilionários por algum tempo. Há, no entanto, uma empresa menos conhecida que está fazendo grandes progressos para tornar as tecnologias espaciais muito mais baratas, mais ecológicas e mais fáceis de acessar. É que o foco deles está nos satélites e não nas viagens humanas. Conhecido como Spin Launch, o conceito é na verdade bastante simples, embora seja extremamente complicado de colocar em prática. Em vez de depender de foguetes químicos para fazer isso, eles projetaram uma centrífuga selada a vácuo que gira os objetos antes de liberá-los no espaço a velocidades de até 5.000 milhas por hora, e assim que atingem a altura suborbital um foguete impulsionador tradicional pode assumir. Este conceito reduz significativamente a quantidade de combustível que precisa ser queimado, e para torná-lo ainda melhor, toda a energia usada para alimentar a centrífuga é derivada de fontes verdes, como eólica e solar. A empresa até provou que os componentes de satélite mais tradicionais são capazes de suportar os 10.000 Gs a que serão submetidos durante um lançamento, e até projeta que custará menos de $500 milhão para enviar um ao espaço, em oposição aos 10 milhões que custa atualmente. Com a versão de testes já construída e realizando lançamentos, eles esperam que o dispositivo em tamanho real esteja pronto dentro de alguns anos, e que isso possa revolucionar permanentemente os lançamentos de satélites. A indústria está continuamente procurando por novos materiais para oferecer um desempenho mais forte e confiável, mas espera-se que o próximo desenvolvimento revolucionário seja o grafeno. Essa é uma substância que há muito tempo se acredita existir, mas provou ser tão complicada de fabricar que demorou até agora para se tornar viável. Como o nome sugere, é derivado do grafite, que é o material com o qual você está familiarizado, é usado em lápis ou lapiseiras. Feitos inteiramente de átomos de carbono, o grafite é tridimensionalmente estruturado, mas o interessante sobre o grafeno é que ele é bidimensional. O que isso significa é que o carbono está perfeitamente organizado em uma formação de favo de mel hexagonal com apenas 0,3 nanômetro de espessura e apenas 0,1 nanômetro entre cada um dos átomos. Na prática, esse novo arranjo oferece enormes benefícios que estão apenas começando a ser totalmente compreendidos. O grafeno pode conduzir eletricidade com muito mais eficiência do que o cobre, por exemplo. E é também 200 vezes mais forte que o aço, sendo 6 vezes mais leve. E é quase completamente transparente, absorvendo apenas 2% da luz, além de ser impermeável e resistente a gases, mesmo os mais leves. Também pode ter componentes químicos adicionados à superfície para alterar suas propriedades e os pesquisadores veem o grafeno mais como uma plataforma que os desenvolvedores poderão dispor em uma maneira que atenda às suas necessidades. Ele poderia, por exemplo, revolucionar as tecnologias de tela sensível ao toque, ser incorporado para produzir materiais mais leves e tem vários usos na eletrônica. As possibilidades são realmente infinitas e espera-se que seja possível produzir em quantidades comerciais até a próxima década. Iniciado em 1973 e concluído em 1993, a rede americana de satélites GPS foi o primeiro sistema de navegação global e revolucionou a maneira como todos determinam onde estão na Terra. A princípio, os benefícios foram previstos para os militares, mas a tecnologia agora teve um impacto em todas as nossas vidas, desde a maneira como certos eletrônicos funcionam até os sistemas de navegação por satélite e rastreamento baseado em localização. O problema com o GPS, porém, é que os 24 satélites originais, juntamente com outros que foram adicionados posteriormente, não fornecem uma resolução perfeita e são precisos apenas em alguns metros. Eles também não fornecem cobertura total em todo o mundo, como sabe qualquer pessoa que já tentou usar o rastreamento de localização em áreas montanhosas ou ambientes urbanos densos, e os sinais são relativamente simples de bloquear, o que é uma ameaça constante para uso militar.
Há, portanto, uma grande demanda para melhorar o sistema e já foi desenvolvida tecnologia para isso, conhecida como GPS-3 e construída pela Lockheed Martin. Os satélites já estão sendo lançados e espera-se que tenham atualizado totalmente a rede dentro de alguns anos. Quando o projeto estiver concluído, os sinais serão muito mais precisos do que agora e 8 vezes mais fortes, para que não possam ser bloqueados, resultando em maior segurança, integridade do sinal e precisão muito maior. À medida que a população mundial continua a crescer, um dos maiores problemas que enfrentamos agora é como produzir comida suficiente para satisfazer as necessidades de todos. Surpreendentemente, cerca de 30% da superfície terrestre global é dedicada à agricultura e 1/3 disso é usado para colheitas e os 2/3 restantes são usados para pastagem de gado. E isso não apenas restringe as áreas potenciais para habitação, mas também incentiva o desmatamento em larga escala e a mudança de habitat para criar mais terras agrícolas. Algumas empresas estão procurando alternativas para isso e embora você já tenha ouvido falar de fazendas verticais que buscam melhorar o rendimento do mesmo tamanho de terreno, outras estão procurando soluções muito mais radicais. Uma é a ideia de fazendas flutuantes, que podem envolver a construção de enormes complexos que ficam na superfície do oceano, podem ser movidos para onde são necessários e, crucialmente, são temporários. Aproveitam áreas que não serviriam para mais nada e transformam em mercadoria lucrativa. Incrivelmente, um deles já funciona há vários anos no porto de Roterdã, na Holanda, onde uma empresa chamada Belladonna construiu uma plataforma flutuante projetada para criar 40 vacas, todas ordenhadas por robôs. Eles também planejam instalar fazendas flutuantes em regiões que sofreram desastres para colocar a produção de alimentos em funcionamento muito mais rápido do que seria possível de outra forma. A forma como usamos os computadores mudou significativamente nas últimas décadas, assim como a forma como a tecnologia é projetada para nos fornecer o melhor serviço. No início, tudo era feito em um único dispositivo em nossas casas, e agora usamos principalmente a computação em nuvem, em que a maioria das atividades, de nossos e-mails a documentos e praticamente tudo mais, é realizada online. E nossos dispositivos são essencialmente aplicativos que nos dão o acesso. O problema com a computação em nuvem, no entanto, é que a maioria das empresas depende da infraestrutura de apenas alguns provedores. Amazon, Microsoft, Google e IBM, com a Amazon sozinha respondendo por 47% do mercado. Simplesmente tudo que pode ser movido para a nuvem já foi feito, e há muito pouco para crescer nesse espaço. Então, outros estão olhando para a chamada borda da nuvem. O que isso realmente significa é que eles estão explorando maneiras de trazer o processamento e o armazenamento da nuvem geograficamente para mais perto de onde o usuário está, a fim de melhorar a experiência, em vez de depender apenas de alguns data centers. A ideia é que com mais trabalho sendo feitos localmente, irá reduzir significativamente a latência, também melhorando a privacidade e a segurança, além de ajudar a reduzir a largura de banda usada para que a infraestrutura não falhe sob a pressão do aumento do uso. De muitas maneiras, pode parecer que está voltando à ideia da computação em nuvem, mas na verdade está aproveitando para um efeito mais completo. Se a impressão digital ou a autorização facial for tratada diretamente pelo seu smartphone, em vez de esperar pela resposta de um servidor, você poderá acessar seu conteúdo online com muito mais facilidade. Da mesma forma, os carros autônomos são atualmente o melhor exemplo de computação de borda. Em vez de esperar pela resposta de um servidor, ele pode funcionar de forma independente, mas ao mesmo tempo precisa ser controlado centralmente para que seja atualizado automaticamente. Portanto, os algoritmos também precisam ser melhorados. O concreto é um dos materiais de construção mais importantes que é usado em todo o mundo e é o segundo material mais consumido depois da água. Surpreendentemente, 2 vezes mais concreto é usado em uma construção do que todo o resto combinado. Isso equivale a mais de 3 toneladas por pessoa no mundo a cada ano. O problema é que apesar de ser um material resistente e durável, é suscetível ao desgaste e pode desenvolver rachaduras e furos que afetam sua estabilidade. E ao longo do tempo ele precisa ser mantido ou substituído para evitar desastres, o que pode ser um empreendimento bastante caro. Mas os pesquisadores chegaram a uma nova solução, um concreto autorreparador, adicionando esporos bacterianos à mistura de concreto junto com uma fonte de alimento como extrato de levedura. Uma coisa incrível acontece quando o concreto racha. As bactérias são expostas ao oxigênio e à água e começam a consumir os alimentos e se multiplicar, produzindo carbonato de cálcio ou calcário como subproduto.
Isso, por sua vez, sela a rachadura novamente, e se feito corretamente, significa que você nem conseguirá ver onde a rachadura se formou em primeiro lugar. Para aberturas pequenas, o processo pode ser concluído em cerca de 14 dias e evitará que se alarguem e se tornem um problema maior logo. Espera-se que praticamente todo o concreto incorpore tecnologia como essa em breve, e os dias de falhas potencialmente perigosas terminarão. A indústria automotiva está passando pela sua maior mudança na memória viva, com praticamente todos os fabricantes tentando desenvolver suas próprias tecnologias para reduzir sua dependência de combustíveis fósseis. E embora os conceitos elétricos e de bateria pareçam ser o caminho a seguir, eles certamente não são uma bala mágica. Existem preocupações em relação ao fornecimento de eletricidade verde a todos que precisam dela, e o fato de que nossas redes elétricas simplesmente não foram projetadas para lidar com as cargas que serão necessárias. Mesmo que isso seja resolvido, há também o fato de que as baterias são relativamente pesadas para a quantidade de carga que podem suportar e, embora possam ser adequadas para carros, ainda não são viáveis para caminhões, navios ou aviões maiores. É por isso que outra solução é necessária, e o candidato mais provável é o combustível de hidrogênio. O próprio hidrogênio pode ser produzido por uma variedade de métodos, como gás natural, energia nuclear, biomassa e até outras energias renováveis, e quando é usado, o único subproduto é a água. No Reino Unido, um trem conceito já foi equipado com células de hidrogênio e está em testes. Embora os fabricantes de aeronaves vejam isso como um alvo muito mais viável em um futuro próximo do que a eletrificação total, as montadoras de veículos também estão analisando como ela pode ser usada. Essa tecnologia está se aproximando do estágio em que será possível em uma variedade de aplicações, e é apenas uma questão de tempo até que se torne comum. À medida que o custo de lançamento de satélites em órbita diminui e com a melhoria no design de componentes e os usos potenciais da tecnologia espacial, várias grandes empresas de tecnologia estão explorando a viabilidade de criar suas próprias constelações de satélites. A ideia de uma rede de satélites para desempenhar uma função não é exatamente nova. Afinal, já existem 6 constelações de satélites de navegação diferentes, como o GPS, e várias constelações de satélites de comunicação unidirecionais e bidirecionais, mas tradicionalmente usam apenas algumas dezenas deles para operar suas redes. Recentemente, a SpaceX criou uma constelação própria chamada Starlink, que, quando concluída, fornecerá acesso à internet na maior parte do planeta. Surpreendentemente, isso envolve o posicionamento de até 12.000 satélites em órbita para fornecer uma cobertura ideal. E embora a empresa possa estar abrindo caminho, não é a única organização que busca fazer isso. A Boeing, OneWeb e a Amazon também estão procurando desenvolver suas próprias constelações para fornecer acesso à internet, e isso é apenas uma pequena amostra do que elas podem fazer. Se você olhar para cima quando estiver escuro, talvez já consiga ver alguns desses satélites, e se o progresso continuar no ritmo atual, o céu noturno poderá ficar cheio deles em breve. Há um foco agora em se afastar da energia que produz emissões, e uma das melhores maneiras de fazer isso é converter tudo que usamos para funcionar com eletricidade, desde que ela venha de fontes verdes. Grandes avanços foram feitos nas últimas 2 décadas, mas um dos maiores fatores limitantes é a capacidade das baterias. Atualmente, o design mais confiável e econômico usado são as baterias de íon de lítio, mas elas têm limites com quanto podem carregar e a velocidade com que isso pode ser feito, bem como algumas preocupações sobre sua segurança se estiverem danificadas. No entanto, uma empresa chamada QuantumScape está desenvolvendo uma alternativa que, em vez de ter partes líquidas como uma bateria de íon de lítio, é sólida, conhecida como bateria de lítio metálico. Os resultados dos testes iniciais da empresa sugeriram que eles poderiam aumentar o alcance de um veículo elétrico em até 80% e também podem ser recarregados em apenas uma fração do tempo. No momento, os protótipos são muito grandes para serem montados nos carros, mas espera-se que eles se tornem muito menores nos próximos anos. Tanto que a fabricante já fechou acordo com a Volkswagen para começar a vender veículos elétricos com as novas baterias a partir de 2025. A impressão 3D teve uma história variada desde que começou a ser usada na década de 1980, e até recentemente só era útil para tarefas muito específicas, essencialmente alimentando material liquefeito em uma câmara e aplicando camada sobre camada, sendo capaz de criar um objeto 3D.
É uma técnica conhecida principalmente por criar pequenos objetos de plástico ou componentes de substituição para determinados dispositivos. À medida que nossa compreensão dos materiais melhorou, as impressoras 3D estão cada vez mais capazes de fazer objetos de diferentes substâncias que estão sendo vistos como potencialmente o futuro da manufatura. De roupas e alimentos a dispositivos médicos e a capacidade de prototipar rapidamente novos projetos, as possibilidades são infinitas. Mas talvez a área mais empolgante seja como isso mudará grandes projetos. Já existem vários edifícios em todo o mundo que foram construídos a partir de peças impressas em 3D, e isso se tornará ainda mais comum. Em vez de precisar enviar todos os diferentes tipos de tijolos e outras peças necessárias para construir uma casa, tudo isso será feito no local. Com o fornecimento do material básico para uma impressora, tudo pode ser fabricado no local. Isso reduzirá o desperdício e a necessidade de transporte, aumentando a eficiência e podendo significar que novas casas podem ser construídas em uma fração do tempo que levam atualmente. Existem duas reações principais quando as pessoas ouvem falar de blockchain. Ou eles começam a falar sobre as melhores novas moedas criptográficas para investir ou se afastam do tédio. O fato é que, embora a tecnologia blockchain sustente a operação dessas novas moedas descentralizadas, este é apenas o começo de quão útil e integrado em nossas vidas ela se tornará. Simplificando, um blockchain é uma lista de informações vinculadas por uma técnica criptográfica e uma vez adicionado um bloco, ele não pode ser alterado e atua como um registro permanente. Isso foi usado para provar que quem possui uma determinada moeda ou, mais recentemente, peças de arte digital, mas há várias empresas explorando quanto os usos são mais amplos. Já existem exemplos de como o blockchain está sendo usado para permitir o comércio de energia e várias outras transações, mas talvez o uso mais importante seja o de rastrear o histórico de produtos individuais. A indústria alimentícia pode se beneficiar enormemente disso ao ser capaz de provar exatamente onde e quando os ingredientes foram colhidos ou cozidos, e as marcas também poderão usar o blockchain para provar se um item é original ou falsificado. Com as mudanças climáticas, os incêndios florestais estão se tornando mais comuns em todo o planeta e cada vez mais difíceis de controlar. Por exemplo, a Califórnia, nos Estados Unidos, teve aumento nas ocorrências de incêndios 5 vezes maior em área queimada em comparação com o que aconteceu na década de 1970, e isso só deve aumentar. Tradicionalmente, a maneira de extinguir ou pelo menos limitar a propagação do fogo seria usar grandes quantidades de água ou espuma, mas com a escassez de água também acontecendo existe a relutância em jogar produtos químicos na terra. Felizmente, uma solução foi revelada pela primeira vez em 2015 e continuou em desenvolvimento até o ponto em que logo será implantada em grande escala. Projetado inicialmente para apagar pequenos incêndios em cozinhas, o extintor acústico usa ondas sonoras para afastar o oxigênio da fonte de um incêndio impedindo que se espalhe. Isso corta o combustível do fogo e, se for mantido por tempo suficiente, simplesmente fará com que ele se apague. Houve tentativas de fazer isso antes, mas agora que as frequências e técnicas ideais foram descobertas é muito provável que este se torne um dos principais métodos de controle de incêndio nas próximas décadas. Todos nós dependemos de computadores clássicos para tarefas cotidianas, mas há um ponto em que não importa quantos chips poderosos você conecte juntos, eles se tornam impraticáveis para desempenhar funções altamente complicadas. Cientistas da computação de todo o mundo têm desde os anos 80 perseguido o próximo grande desenvolvimento, a criação de um computador quântico, e agora estão mais próximos do que nunca. Essencialmente, um computador quântico é diferente de um clássico na maneira como armazena e lida com informações. Em um computador clássico, você estará familiarizado com bits que podem ser 1 ou 0, mas em um computador quântico eles usam qubits, que podem estar no estado quântico 1 ou 0, ou uma superposição de ambos. O que isso significa é que um computador quântico é capaz de resolver qualquer problema que um clássico conseguiria, e em algumas situações serão incrivelmente mais eficientes ao fazê-lo. Uma das coisas mais interessantes sobre os computadores quânticos é que os pesquisadores ainda estão explorando as situações em que oferecerão vantagens superiores e o limite para esse avanço ainda está sendo medido. Mas o maior obstáculo agora é construir um que seja grande e estável o suficiente para ver o quão bem ele pode funcionar. Se inscreva no canal e ative as notificações. Aproveite também para escolher outros vídeos do canal que estão aparecendo na tela agora. Muito obrigado por assistir, e te vejo na próxima. Até mais!